O Ciência Sem Limites continua no CEATOX, Centro de Assistência Toxicológica da Unesp de Botucatu. João Moretti entrevista pesquisadores e alunos que trabalham no centro. Eles falam das pesquisas realizadas, do atendimento à comunidade e de casos intrigantes de intoxicação por praguicidas e metais pesados. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o programa desta semana continua aqui no CEATOX. Ao nosso lado está o João Leandro Chaguri, que é o farmacêutico aqui do CEATOX. Conforme a abertura e conforme o programa passado, nós vamos continuar a falar dos serviços, das atividades e das pesquisas desenvolvidas aqui no CEATOX. A primeira pergunta, qual é a sua rotina aqui no centro, ô João Leandro? Como farmacêutico, a gente desenvolve toda a parte, principalmente de assistência, né? Nós temos os pacientes que têm a busca espontânea ou porque são encaminhados de alguma forma para o centro, e aqui eles fazem todo o tratamento por exposição crônica, seja a pesticidas, seja a metais pesados. Também temos o nosso atendimento telefônico, e os farmacêuticos são quem realizam essas orientações. Então o médico tem um caso de intoxicação, alguma coisa, ou mesmo o próprio paciente tem alguma dúvida a respeito, ele liga e a gente tira as dúvidas por telefone. Além dessas duas atividades, nós também fazemos as análises toxicológicas, né? Então temos uma variedade grande aí de análises que nós fazemos, seja para humanos ou mesmo para veterinário. Temos uma demanda bem interessante para veterinários, além de ensino, pesquisa e extensão. No caso das análises, é cobrado alguma taxa? Porque o que a gente pode ver, e o pessoal está vendo aqui no fundo, tem muito material químico, muito reagente. Esse tipo de material é muito caro, ainda mais com a elevação do dólar. Isso aí vai para preços astronômicos, né? Sim. Deve ter alguma taxa, alguma coisa que a população particular, evidentemente, deve ajudar para manter o CEATOX. Conta pra gente como é que é feito isso. As análises elas são feitas em equipamentos de ponta. Então, além de todo o reagente, que não costuma ser muito barato, os próprios equipamentos são bastante caros. Então, a manutenção desses equipamentos não é algo muito tranquilo. A gente está falando em milhares de dólares aí, equipamentos. Em dólar, sempre em dólar, né? E por conta disso nós temos aí um custo, né? É um custo bastante reduzido se comparado com o que o mercado pode oferecer, porque tem outras coisas que a gente a Unesp acaba nos subsidiando, né? Mas existe uma taxa que é cobrada assim, e ela varia de tipos de análises, conforme a análise, mas assim, é um preço bastante baixo, bastante irrisório. Em termos de análise, você falou tanto em humano, né, quanto em animais. Você se depara com quais tipos de análise que chega até você para que você possa trabalhar ou orientar nesse aspecto? Em humanos é sangue, principalmente a pessoa tem contato lá ela trabalha na lavoura, né? E lá, hoje em dia, a cultura orgânica ela é muito pouco. O que mais tem aí são as grandes fazendas, e ela tem contato com uma gama enorme de pesticida. E aí eles vêm aqui, fazem a coleta de sangue e nós fazemos a dosagem do pesticida. Também temos pessoas que trabalham com metais pesados, né? Alguns profissionais que o próprio serviço faz isso. Ou outras pessoas que têm, por exemplo, um projétil alojado, arma de fogo, sofreu um assalto, tem um projétil alojado em determinada região do corpo. Porque tem a contaminação pelo chumbo. Aí tem contaminação pelo chumbo, ela precisa fazer um tratamento constante, um acompanhamento constante. Então esses são os humanos. Veterinários são mais aqueles casos que se suspeita de uma intoxicação. É muito comum alguém ter um cachorro e amanheceu morto e encontrou do lado do animal um alimento que não fazia parte do dia a dia daquele animal. Eles coletam o material, o veterinário faz a coleta do material, seja do cachorro ou do material que ele encontrou, manda para a gente faz a análise e a gente acaba detectando casos criminosos mesmo. Também tem casos aí de situações de rebanho que acabam morrendo, uma grande quantidade de animais em rebanho de ovinos ou mesmo bovinos,
e eles acabam fazendo a coleta e mandando para a gente analisa. Só para quem está nos vendo, né, ter uma noção, vocês têm em torno de quantos atendimentos e quantos pacientes, geralmente em média? Eu sei que vocês tratam de muitas, centenas de pessoas. Sim, existe uma busca dos pacientes que ela é espontânea e essa é uma atividade bastante intensa aqui. Então o paciente vem, faz a coleta, detecta o pesticida ou não. Se ele não detectar o pesticida ou o metal pesado, ele não continua o segmento. Mas hoje, em segmento, nós temos uma média de 400 pacientes. Não tem fila, não tem lista de espera, todos os pacientes que são diagnosticados com intoxicação exógena por algum pesticida acabam entrando no segmento. E como é que é feito esse tratamento? É a longo prazo, né? A longo prazo. É um Eles têm que vir uma vez por mês? Como é que é a periodicidade? Depende da clínica. Do grau, né? O médico que avalia isso, é o médico que avalia. Tem pessoas que continuam, por exemplo, uma pessoa que tem uma bala alojada, né? Nós temos pacientes aí que tem um projétil, porque sofreu um assalto, tem um projétil alojado que ele não pode ser retirado. Ele vai continuar fazendo o acompanhamento constante para verificar como é que está esse nível de chumbo. Só por curiosidade, na sua experiência e aqui o CEATOX, qual o caso que mais te despertou perplexidade, ou seja, que você ficou espantado em termos de intoxicação ou um acidente, enfim. Você atende muito telefonema também, sim. Inclusive o telefone está aparecendo aí no vídeo. Tem o telefone convencional e tem o 0800 que as pessoas podem se beneficiar. Você pode narrar para a gente um fato que não é um fato corriqueiro que te despertou? Só lembrando, o 0800 ele é para o Brasil todo. Então, dependendo do lugar onde a pessoa se encontra, ele vai encaminhar para um outro centro de... Caso aqui também esteja ocupado o telefone convencional. Mas o convencional está sendo visto aí na tela também. Um caso que me chamou bastante atenção, foi logo que eu entrei aqui no CEATOX, eu atendi, e foi assim, foram dois casos muito parecidos, de médicos ligando para a gente, porque a criança tinha existia uma criança numa casa onde existia um usuário de crack, e caiu a pedra do usuário no chão, e criança, tudo que ela encontra no chão, ela põe na boca. E era uma criança, acho que se eu não me engano, não tinha 2 anos, e que ela tinha ingerido a pedra de crack, estava com todo o sintoma de uma overdose por crack. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Mas não veio a óbito, felizmente. Então, que assim, a gente faz a orientação por telefone, sabe, né? A gente não sabe qual foi o andamento disso, mas a chance dela ir a óbito era muito grande. Mas também o fato de vocês orientarem também já é... A orientação que a gente passa é a orientação para o médico que ele deve fazer naquele momento e os primeiros socorros. A partir dali ele vai... E aqui recebe muitos estudantes de pós-graduação também, né? Sim, pós-graduação e graduação. Perfeito. Nós temos estudantes no mestrado e doutorado, temos estudantes na área de iniciação científica. Podemos conversar com eles? Sim, pode. Infelizmente estamos chegando ao final deste bloco. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós vamos conversar com os alunos de pós-graduação, desde iniciação científica e quem sabe até o doutorado. Para você contactar o CEATOX, o e-mail dele aparece aí na sua tela, ceatox@ibb.unesp.br. Para conhecer um pouco mais, na página do IBB você já clica no ícone do CEATOX, é www.ibb.unesp.br. Para contactar conosco, www.tv.unesp.br. Ciência Sem Limites, volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora com as pessoas que realizam atividades de pesquisa aqui no CEATOX. Ao nosso lado está o Fábio Anselmo. Ele é mestrando aqui no campus de Botucatu. Isso. Que tipo de atividade você desenvolve aqui no CEATOX? Eu sou mestrando, então, do programa de pós-graduação de farmacologia aqui da Unesp Botucatu. E aqui no meu trabalho de mestrado, eu estudei a influência da exposição a metais pesados, que é no caso o cádmio, e a inseticidas, no caso um organofosforado bastante vendido aqui no Brasil, que é o dimetoato. E nós analisamos então a mistura, porque ela mimetiza muito bem a questão da exposição humana, porque nós não estamos expostos a apenas um contaminante, como a maioria dos estudos
mostram, e sim há vários ao mesmo tempo. Então eu estudei o efeito de ansiedade, do comportamento de ansiedade da exposição dessa mistura. Que conclusões você pode nos dar? Eu estou Concluindo? na fase final, estou na fase de redação e tivemos resultados bem interessantes, como que a mistura realmente aumentou o comportamento de ansiedade nesses ratos estudados. E esses inseticidas são encontrados facilmente aí, né? São, o dimetoato é um inseticida bastante vendido, então ele é encontrado ainda e amplamente utilizado em diversas culturas, como tomate, vegetais bastante comuns. Onde é que você quer chegar? Vai para o doutorado e para a docência ou vai para a iniciativa privada? Não, sim, terminando agora o mestrado esse ano, quero já dar início ao doutorado e depois, futuramente, conseguir seguir a carreira acadêmica como professor, se possível, da mesma instituição aqui. Sucesso e parabéns para você. Muito obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com a graduanda Thaisa Rialto. Ela é graduanda do curso de farmácia da Universidade Federal do Mato Grosso, da cidade de Sinop. O que você está fazendo aqui? Então, eu estou fazendo o meu estágio final do meu curso, que nós não temos mais nenhuma matéria, então só estágio mesmo, posso ir para qualquer lugar do Brasil. Por que você escolheu o Botucatu e o Ceatox? Então, eu escolhi o Ceatox porque a toxicologia é uma área que me interessa bastante. E aqui é um centro de referência de análises toxicológicas, então aproveitei a oportunidade, já que eles aceitavam estagiários, e vim para cá. Quanto é o período desse estágio? São 464 horas. E nesse estágio que você está aqui participando, o que te acarretou para a sua formação profissional como farmacêutica? Então, só conhecimento, né? Porque, assim, na prática é totalmente diferente, né? A gente tem prática, assim, só teoria, pouca prática mesmo, então aprender mesmo nós aprendemos só na prática, né? E aqui a sua rotina, qual é? Então, eu tento acompanhar o máximo que eu posso todas as análises e ultimamente estou ajudando mais o mestrando, o Daniel. No seu ponto de vista, como é que você classifica o Ceatox, já que você disse que é uma referência? Excelente, né? Um ótimo lugar para se estagiar e aprender. Para o seu futuro, o que você almeja ou o que você vislumbra? Você quer seguir mestrado, doutorado ou vai voltar para Sinop e montar uma farmácia? Não, quero seguir mestrado, doutorado, posteriormente quero seguir a carreira acadêmica mesmo, pesquisador. O Ciência Sem Limites conversa agora com o Daniel Horta, que está aqui ao nosso lado, é mestrando aqui do programa de pós-graduação na área de farmacologia do campus de Botucatu da Unesp e desenvolve os seus trabalhos de pesquisa na área do mestrado. O que você pesquisa aqui no Ceatox? Eu pesquiso aqui no Ceatox, professor Gordinho, alterações de comportamento por um inseticida, que é a imamectina, que é um inseticida de uso agrícola. Em que tipo de cultura? Ele estava para ser utilizado em São Paulo na soja, mas ele teve algumas restrições e é utilizado em emergências fitossanitárias por uma praga da soja, que é a Helicover parmígera. Preliminarmente, o que você constatou nas suas experiências com os animais aqui, com os ratos? Então, resultados do meu projeto em si eu não tenho ainda, eu tenho apenas de um piloto que eu fiz e os animais apresentaram alterações de ansiedade. Eles tiveram alterações ansiolíticas. E você acredita que as pessoas tendo contato com a soja, né, que foi ministrado esse inseticida, pode também acarretar problemas de ansiedade? Sim. Se o produto for utilizado da maneira correta, quantidade correta, esperando o período de carência, nós não temos tanto problema. Mas se usar uma quantidade maior ou colher o produto antes desse período de carência, ainda pode ter resíduos nos alimentos. Depois do mestrado, onde é que você quer chegar? Eu quero ser professor ou pesquisador, mas por enquanto professor universitário. Perfeito. Por que o Ceatox? Por que o Ceatox? Porque o Ceatox é um centro de referência em toxicologia. E aqui nós temos muitos equipamentos
Que em outros lugares não. Que em outros centros você não consegue, como a absorção atômica para análise de metais pesados. A cromatografia, tem 2 equipamentos, a líquida e a gasosa, que dão um amplo de análise que nós podemos fazer. Perfeito. Só para quem está nos vendo, o Daniel é veterinário. Sou veterinário, formado em Londrina, na UEL. Perfeito. Parabéns e sucesso. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós vamos conversar com o farmacêutico Alaor, que pertence aqui ao CEATOX. Vamos conversar e saber das atividades desenvolvidas no CEATOX. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, nós estamos no Centro de Assistência Toxicológica do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp, ou seja, o CEATOX. Ao nosso lado, agora está o Alaor Almeida. Ele é farmacêutico aqui e também realiza uma série de análises. Mas no bloco anterior nós vimos a grande quantidade de pessoas que realizam pesquisas e atividades acadêmicas. Tem bastante gente aqui no centro, né? Bastante, em diferentes áreas de desenvolvimento, tanto na área de inseticida, como na área dos metais pesados também. Parabéns por toda essa equipe que vocês estão sempre aí auxiliando. Alaor, qual que é a tua atividade ou a tua rotina aqui no CEATOX? Entre outras atividades, eu gostaria de destacar o seguinte: a gente tem o tripé praticamente da universidade. A gente faz a parte de pesquisa, focando nessa parte dos metais pesados, a parte do inseticida. Eventualmente, eu entro como colaborador. Sou responsável por um aparelho chamado espectrofotômetro de absorção atômica, que é utilizado para análise de metais nas pessoas que têm exposição. O que é absorção atômica? A absorção atômica é um equipamento específico para análise de metais pesados, para determinação de chumbo, mercúrio, cobre, cádmio, crômio e assim por diante. E como é que funciona? A análise, ou seja, o material chega para você e você detecta que tipo de intoxicação o indivíduo está sendo acometido? Isso, porque nós temos a demanda regional, nossa, acho que até já foi dito numa parte da entrevista de vocês, acho que talvez 80% quase é análise de inseticidas. E a outra parte, em torno de uns 15% a 20%, entra a parte dos metais. Normalmente nós temos a demanda do nosso ambulatório médico que envia, faz a solicitação dos exames que a gente faz para suporte do nosso ambulatório. Mas também a gente atende hospitais e clínicas que necessitam de exames em diferentes tipos de materiais, sangue, urina, soro, plasma. Agora, mais recentemente, a gente está fazendo mineralograma capilar. O que é isso? O mineralograma capilar é uma análise no cabelo, onde a gente consegue avaliar tanto os metais que são essenciais para o nosso organismo, como ferro, cálcio, zinco, que são essenciais, como também os que são tóxicos. Porque chumbo, esse tipo de exame geralmente detectava via exame de sangue, né? Quer dizer, a quantidade de cálcio e tal no sangue. É que no sangue a gente tem uma exposição, dá uma ideia mais recente da exposição. O cabelo, ele é um dado mais histórico. Então, ele é, vamos dizer assim, ele é um... Dá um exemplo, vamos ver. Um exemplo disso, por exemplo, você tem uma pessoa que teve uma exposição durante o período da vida dela. Então, você quer saber mais ou menos em que período que ela teve uma exposição mais intensa. Então, dependendo do tamanho do cabelo, a gente consegue, a cada 2, 3 centímetros, avaliar em que momento da vida dela teve uma exposição maior. Por exemplo, uma pessoa de 40 anos que venha com 40 centímetros aqui o cabelo, vocês conseguem detectar em qual idade ou qual período ela foi contaminada? Conforme o período. A cada 2 centímetros de cabelo dá mais ou menos em torno de uns 2 meses. Mas quem tem cabelo curto, então não tem como? Aí vai pegar só um histórico mais recente dela, nos últimos 2 meses, por exemplo. E esse exame vocês fazem aqui? Nós fazemos aqui. E quem que pede esse tipo de exame? Normalmente é o médico ortomolecular, né? Normalmente é o médico ortomolecular, mas eventualmente outras pessoas que desejam fazer um estudo histórico no cabelo, a gente pode proceder à análise normalmente. Que outras atividades, em termos de metais pesados? Para quem está nos vendo, explica para a gente o que são esses metais pesados. A gente fala muito em metais pesados, que é cobre, chumbo. Como é que ele chega até o contato da gente? Isso. Os metais pesados, eles têm esse nome principalmente por causa da sua densidade. Ele é muito denso, acima de 5 miligramas por centímetro cúbico. Então, a partir dessa concentração que você tem desse metal, dessa densidade que ele tem, eles passam a ser denominados então, de metais pesados. Então, entra o chumbo, entra o cobre, entra o cádmio, o arsênio, todos eles acima disso aí. O alumínio, não, o alumínio está abaixo. Ele é abaixo? É abaixo disso aí. E na nossa região, ou teve algum caso que você já analisou, que você pode contar ou relatar para a gente,
de contaminação de metais pesados? Nós tivemos uma experiência na cidade de Bauru, a gente, conjuntamente com outras equipes, inclusive da USP de São Paulo, nós fizemos um estudo de avaliação ambiental por contaminação de uma empresa que produzia baterias. Da Ajax, que já até fechou. Isso, da Ajax, exatamente. Contaminou além da região e estava até próximo ao Zoológico Municipal de Bauru. Perfeito, exatamente. Então, nesse grupo que nós participamos, a gente avaliou em crianças que tinham exposição ao ambiente. E o nível, para vocês terem uma ideia, o nível de corte, né, o nível que a gente fala de que as pessoas teriam que ser afastada da exposição dela, em torno de 40 microgramas por decilitro. Então, era comum você ver as crianças com valores muito próximos disso daí, com 35, 42, 45 microgramas por decilitro. Só para resumir, crianças contaminadas, assim, as sequelas que elas apresentam, em termos de aprendizagem? Exatamente, você tocou um ponto super importante. O principal efeito que a gente observa na criança é a redução da capacidade cognitiva, o aprendizado da criança. Isso é o que a gente mais vê, além de outros efeitos, tipo insônia, fadiga, irritabilidade, são outros sinais e sintomas que a gente tem em decorrência dessa exposição. Olha, para quem está nos assistindo, pode ver que o CEATOX é um centro que tem assim, uma gama imensa de serviços à população, de pesquisa já foi relatado, de atividades acadêmicas nem se fala. Vocês têm projeto preventivo? Como é que é o projeto Anjo da Guarda? O projeto Anjo da Guarda já existe há 12 anos, é um projeto de prevenção de drogas e abuso nas escolas de ensino fundamental e ensino médio de Botucatu. Esse é o foco principal, embora a gente também entenda, a gente acaba atendendo empresas que têm a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção do Acidente do Trabalho. Então a gente também tem esse tipo de abordagem, a gente atende esse tipo de demanda também, para avaliar o quê? A questão do álcool, que continua sendo talvez a droga lícita, o carro-chefe do nosso tipo de esclarecimento. E quem está nos vendo, alguma empresa, algum setor que queiram contactar vocês, não tem problema, pode entrar em contato. Sem dúvida, a gente já tem o nosso telefone 3815-3048, né, e tem o 0800, só que o 0800 ele é Brasil. Ele é o Brasil, pode cair em outro setor. Dependendo da região, ele vai para outro. Chegando ao final deste programa, que assunto ou que tópico que eu não perguntei que você gostaria de deixar para a população? Em termos de eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. A intoxicação dos metais, ela se dá de médio e longo prazo. Então, é comum das pessoas que têm exposição, elas se adaptam com os sinais e sintomas. Então, acho que aquilo é em decorrência de outro tipo de exposição que ela teve. Talvez ela fale, acho que eu comi alguma coisa mais gordurosa, então por isso que eu estou com uma dor de pigaço, uma disfagia, alguma dificuldade em termos de digestão. Mas, às vezes, ela não consegue estabelecer esse nexo de causalidade com a questão dos metais pesados. Então, vou chamar atenção para isso. Por exemplo, a questão do alumínio. A pessoa que usa arear a panela, por exemplo. Pegar o bombril ali, a palha de aço, né? Exato. E ficar passando, né? A gente recomenda que isso não seja feito. Aliás, se possível, até substituir. Né? Panela de ferro é muito mais benéfica. Muito mais, porque inclusive ela solta pequenas quantidades de ferro que para nós é benéfico. Repõe o ferro, né? É essencial. A dica para quem está nos vendo. Então é importante nesse sentido. Então, a questão do alumínio, só complementando a informação, existe até uma doença de intoxicação crônica dele que pode acontecer com médio e longo prazo, que é semelhante ao Alzheimer. Então, até o diagnóstico diferencial é a intoxicação, se a pessoa está intoxicada com alumínio ou não. Então, tem que se fazer uma análise, inclusive, no sangue da pessoa para ver o nível de alumínio que tem. E nós fazemos aqui. Outra coisa importante é a questão da hemodiálise. A pessoa que submete à hemodiálise, os cartuchos que fazem a filtragem, eles têm parte de hidróxido de alumínio lá dentro. Então, a pessoa acaba aumentando o nível sanguíneo de alumínio. Então, periodicamente, essas pessoas têm que submeter a uma quelatoterapia, essa é a parte boa, né? Existe cura, existe um tratamento que você consegue eliminar o metal do sangue através de um agente quelante. Tá certo? Parabéns pelo teu trabalho e pelas tuas atividades. Vocês puderam ver que o CEATOX oferece uma gama imensa de serviços e que, além de prevenir, há soluções à cura para as anomalias. Perfeito. Para você contactar o CEATOX, o e-mail aparece aí, ceatox@ibb.unesp.br. Para conhecer um pouco mais, www.ibb.unesp.br. Tem um selo ali do CEATOX na página do IBB, você clica lá, você entra na homepage do CEATOX. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, eu espero por você uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá.